Obrigada, viu? Louvado seja Deus. Mais uma vez, bom dia a todos. Louvado seja Deus, porque a gente está aqui, não é? E cada sábado que a gente vai à igreja, seja onde for, né? Seja que bairro, que rua, que cidade, nós estamos entre irmãos, não é isso? E aqui nós temos um carinho muito especial por a igreja aqui, né? Central de São Benedito. A gente já tem vindo algumas vezes aqui. E mais uma vez Deus nos permitiu estarmos aqui mais uma vez. E nós iremos agora, né, falar da palavra de Deus. E como hoje nós estamos em festividade do Clube de Aventureiros, né? Nós vamos falar o que Jesus, qual era a relação de Jesus e as crianças, né? Nós vamos falar sobre esse relacionamento entre Jesus e as crianças. Nós vamos começar abrindo a palavra de Deus em Mateus, capítulo 21, e o versículo 16. Mateus 21, 16. Amém? Todos acharam? Vamos orar agora para que a gente peça ao Espírito Santo que venha estar conosco. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, estamos aqui erguendo a nossa voz até o teu trono de graça, agora para te pedir a unção do teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, entender o que o Senhor quer passar para nós através dessas mensagens. Nós te oramos por Jesus. Amém. Diz assim: ouves o que eles estão dizendo. Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes que da boca do pequenino e crianças de peito tirastes perfeito louvor? Lindo, né? Da boca da criança que sai o perfeito louvor. E Jesus, nós vamos ver nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e vamos refletir numa mensagem, nessas 3 mensagens que Jesus falava sobre as crianças. E nós vamos abrir agora em Mateus 19, 14, nós já estamos em Mateus, vamos só voltar um pouquinho e vamos ler o que ele quer falar para nós em Mateus 19, verso 14. Que diz assim, 19, 14. Jesus, porém, lhe disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E a gente conhece a história, né? Os fariseus, as crianças estavam ali querendo falar com Jesus, se aproximando de Jesus, e eles querendo tirar as crianças para longe. E às vezes, sabe, irmãos, que às vezes a gente faz isso, né? Eu lembro de uma vez, na igreja de Ubajara, veio um pregador de fora, estava pregando num domingo. E aí chegou uma visita com a criança. E essa criança, ela estava muito agitada. Ela pegava uma cadeira, arrastava a cadeira para lá e para cá. Ela ia, pegava água. Uma criança bem agitada, ela estava bem agitada mesmo. E a mãe, como visita, né, ali ansiosa, pegava a menina e sentava aqui do lado. E a menina saía e ela chegava e sentava do lado. Ia um e outro, pegava a menina, mas a menina não queria, só queria a mãe. E o pregador lá da frente, disse assim: aquieta essa menina aí. Vê se tu aquieta essa menina aí, não tem poder nem para aquietar a tua filha. Que mãe é essa? Irmãos, essa pessoa nunca mais voltou à igreja. E qual foi o que ela levou de referência da igreja?
Aquela pessoa nem era da igreja, não era membro da igreja, mas qual foi a referência que ela levou da igreja? Referência ruim, né? De que não trata bem as crianças. Então, às vezes, nós afastamos as crianças de Jesus. No Evangelho de Mateus, ao narrar a fala de Jesus sobre as crianças, ele enfatiza o desejo de Jesus em que as crianças tenham liberdade de vir a ele. Os discípulos estavam achando que elas estavam atrapalhando, né? E, às vezes, um adulto na igreja atrapalha mais do que as crianças. Não é verdade? Porque nós entendemos que é muito difícil uma criança passar 2, 3 horas sentada, sem falar nada, sem querer levantar, mas um adulto incomoda, né? Então, vamos ter mais cuidado quando nós estamos pregando ou estamos na igreja e ter cuidado de como nós estamos tratando essas crianças. Então, o Senhor, ele disse que não embaraceis, não crie dificuldade. Deixa essas crianças virem até mim, né? Obrigada, irmã. Né? Foi isso que Jesus disse. Irmãos, hoje em dia, existem muitos embaraços que dificultam o acesso das crianças a Jesus. É verdade ou não é? Muitas. Por exemplo, a falta de exemplo dos adultos. Né? A falta de exemplo. A malícia ensinada a elas, desde pequenina, ao consumismo. A falta de pessoas para ensinar a discipular as crianças. E, às vezes, a gente pensa que discipular é ser ranzinza, né? É ser estar sempre ali no chicote, brigando, não é? Esse não é isso que nós devemos fazer. Um empecilho é o tratamento de espiritualidade das crianças como se fosse uma brincadeira, fazendo que, quando cresçam, deixem a igreja pensando que é algo infantil. Irmãos, hoje, acontece muito de os pais virem para a igreja e deixar as crianças em casa. Eu estou falando muito alto? Está muito alto? É porque eu já falo alto, eu estou achando que o microfone está muito alto. Os pais vêm para a igreja e deixam os filhos em casa. Eu não vou levar não, que ele dá trabalho demais. Eu não vou levar hoje quarta-feira não, porque o culto de quarta-feira é só para adulto. Aí deixa os filhos em casa. Não vou levar domingo não, porque dia de domingo só tem velho lá na igreja, as crianças nem vão querer estar lá não. E na escola sabatina? Não vou levar para a escola sabatina não, porque ele já passa a semana toda estudando de manhã. Gente, eu já ouvi isso. Pasmem, eu já ouvi mãe dizer isso. Eu não acordo ele para a escola sabatina não, porque ele já passa a semana toda acordando de manhã cedo. Me digam, se esses pais não trouxerem as crianças para os cultos, eles vão achar que igreja é só uma brincadeira? Sim ou não? Sim. Eles não vão se acostumar com a ideia de que ir para a igreja é bom, de que adorar a Deus é bom, não é? E nós vemos muito isso hoje, muito. Os pais indo sozinhos para a igreja. Deixa os filhos em casa. E quando eles ficam em casa, eles ficam fazendo o quê? Enquanto você está lá orando, cantando, os seus filhos estão em casa sendo doutrinados pela internet, né, no YouTube, na televisão. E é isso que acontece. Jesus, ele quer que as crianças sejam livres para vir até ele, não é? Vamos ver o que diz Marcos 10, 14, né? Nós vamos ver o exemplo dos 3 evangelistas, não é? Agora vamos para Marcos. Marcos
Acho que o Marcos foi para outra igreja hoje, ó. Não está aqui na minha Bíblia. Não está aqui na minha Bíblia, não, Marcos. Marcos, pronto, achei. 10, 14. Dez, 14 diz assim. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhe disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, o evangelista Marcos, ele acrescenta ao texto que Jesus estava olhando para as crianças e, ao ver que os discípulos a impediam de ir a ele, sentiu-se indignado com isso. Com isso, aprendemos que Jesus está sempre olhando para as crianças e não fica satisfeito quando algum mal aconteça a elas ou quando alguém as trata mal. E aí nós temos o exemplo, né, do menino que estava endemoniado e Jesus curou. Teve também aquela menina também que estava morta e Jesus a ressuscitou. Então a gente vê o carinho que Jesus tem com as crianças. Ele diz que as crianças, delas é o reino de Deus. E que se nós fôssemos iguais às crianças, nós estaríamos muito bem. Porque criança, ela é sincera. Criança, ela é sincera. Infelizmente, hoje, com o mundo que nós vivemos e o que elas estão assistindo, né, infelizmente está desvirtuando essa pureza que existe nas crianças, né? Mas Jesus, ele continua cuidando e amando essas crianças. Irmãos, eu queria dizer para vocês aqui um dado alarmante. E que para que os pais que aqui estão, pais, avós, tios, o responsável por criança, se atente no que eles estão vendo, no que eles estão assistindo, né? Olhe, somente nos primeiros 6 meses deste ano, foram publicados na internet 19.760 selfies de criança com idade entre 7 a 10 anos, com conteúdo de nudez ou sexual, segundo o relatório divulgado pela instituição da internet. É muito, não é? É muito. E por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Irmãos, no meu tempo, a nossa brincadeira era de rua, não era? Era brincar de rua. Eu vim pensar que existia namoro lá com 18, 17, 15 anos, que eu vim pensar que existia namoro, né? Foi aflorar a vontade de namorar alguma coisa assim, 18, 19 anos. Hoje, o meu neto de 7 anos diz que tem uma namoradinha na escola, né? Hoje, as crianças com a idade de 10 anos, elas já querem namorar. Lá no nosso clube de desbravadores, nós estamos com a fase de crianças nessa idade de 13, 12, 13 anos, que a gente vai ter que ter cuidado, porque é só no que elas pensam, é em namoro, né? Mas isso tudo é o quê? Isso tudo é o quê, irmãos? É a bendita internet, que ela é muito boa, né? Mas nós temos que ter cuidado. Seu filho tem Instagram, tudo bem, né? Mas que ele seja conectado ao seu, para você ver quem está falando, com quem ela está falando, o que ela está postando, não é? Celular, WhatsApp. A minha neta, ela tem WhatsApp, mas todo dia a mãe dela olha as mensagens dela. Do mesmo jeito é no Instagram. Todo dia olha. Mas, irmãos, às vezes, os pais dão o celular para os filhos
para se livrarem, né, do aperreio. Ah, está aperreando? Toma, menino, vai deitar lá no teu quarto. Né? Não dá mais um livro para ler, né? Não tem mais um livro para ler, não tem brincadeiras, escrever, desenhar, um livrinho de desenho, não existe mais isso, irmãos. Infelizmente, não existe mais. Não é verdade isso que eu estou falando? Tem muitas crianças aqui, tem muitos pais aqui que sabem que é verdade. Né? Dá o celular para ficar mais... E hoje como está tudo moderno, o pai, a mãe trabalham, quem cuida é alguém, e aí é que o perigo é maior mesmo. Né? Porque a criança não vai obedecer àquela pessoa que está com ela, aí coloca lá no YouTube, o que quer assistir. Tem cada coisa no YouTube que você fica assim, passado quando vê as crianças assistindo. Tem alguns programas que o meu neto assiste na casa dele, que quando ele vai lá para casa, ele já sabe. Né? Ele pega ali o controlezinho para ligar na Netflix, e ele já diz logo, né? Isso aqui o vovô não gosta, não. E não assiste mesmo, não. Lá em casa, eles não assistem nada que a gente acha que não seja apropriado para eles. Mas eles passam o dia com a empregada, né? Com a pessoa que cuida deles. Então, eles assistem o que querem. Então, por que está acontecendo tudo isso? E o que Jesus diz? Jesus, ele quer cuidar. Mas Jesus, ele cuida, mas ele deixou nós como responsável por essas crianças. Nós somos os responsáveis. Né? Nós temos que orientar. Nós temos que dizer o que é certo e o que é errado. Né? E hoje, as crianças não querem mais saber o que é certo e o que é errado. Elas já acham que sabem tudo. Né? Já acham que sabem tudo. E vamos ver mais agora Lucas, né? O que Lucas diz, desse mesmo versinho. Mateus, Lucas 18. Lucas 18, versos 16. 18, 16 diz assim. Jesus, porém, chamando-os para junto de si, ordenou: deixa vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Os tais é o reino de Deus. Irmão, se esse assunto não fosse tão importante, né, se não fosse tão relevante para as crianças, teria sido escrito por 3 evangelistas? Não, né? Provavelmente não. Então, se foi escrito por 3 evangelistas, é porque esse assunto ele é muito importante. E, às vezes, nós não damos importância a isso, né? Às vezes, nós deixamos passar. E, infelizmente, nós não temos na igreja, não sei aqui, não é qual é a realidade da igreja aqui, de Central de São Benedito, mas a gente vê muita dificuldade em igrejas que pessoas não querem cuidar das crianças. Ui, que susto. Não querem. Você fica chamando um ou outro, ou, por favor, cuida aqui do departamento infantil. Vamos aqui ajudar nos aventureiros. Vamos aqui ajudar nos desbravadores. E as pessoas não querem, né? Às vezes você vê uma igreja de 200, 100 membros, sem um clube de aventureiros, sem um clube de desbravadores, porque não tem ninguém que se disponibilize para cuidar dessas crianças, não é? E Jesus, ele diz o quanto que elas são importantes. O evangelista Lucas, ele enfatiza que Jesus chamou as crianças para perto dele, não é? Ele disse: venha, deixe que elas venham a mim. Tem algumas figuras, né, que tem até Jesus com a criança no colo. E o texto demonstra que alguém está atrapalhando as crianças para estar perto de Jesus. Os discípulos estavam influenciados pelos valores sociais que excluíam as crianças de muitos direitos, como o culto, por exemplo. Jesus queria incluir as crianças, declarando que elas são
propriedades do reino de Deus. Então, se você não aproveitar falar de Jesus hoje para as crianças nessa idade, trazê-las para a igreja, envolvê-las no clube de aventureiros, envolvê-las no clube de bravadores, trazê-las aqui para frente para cantar como aquela menininha que cantou agora, incentivar a fazer isso, quando ela completar 12, 13 anos, elas não vão querer mais fazer. Elas vão ficar com vergonha, né? Elas vão ficar com vergonha de vir aqui à frente. Elas vão ficar com vergonha de louvar a Deus. Mas quando elas se habituam a isso, a fazer, para isso vai ser tão natural que elas vão estar sempre louvando a Deus. Elas vão estar aqui pregando. Elas vão estar aqui adorando a Deus de todas as formas. Então, não impeçam que as crianças estejam na direção da igreja. Não impeçam que as crianças estejam cantando, louvando. Não deixe suas crianças em casa enquanto você vem aos cultos, às visitas missionárias, não é? Eu tenho uma irmã que é adventista lá em Fortaleza, e ela tem 2 filhos. Eles eram pequenos quando ela aceitou o batismo. As crianças dela eram pequenas, na idade de aventureiros. E sábado à tarde, quando ela saía para fazer trabalhos missionários, ela nunca deixou os filhos em casa. Nunca. Eles iam juntos. Eles chegavam sapecando, suor, eles são branquinhos, um rosto, tempo de pegar fogo, mas ela levava as crianças. Ela nunca deixou os filhos dela em casa. E é isso que nós devemos fazer. Fazer com que as crianças, às vezes assim, não, é criança, o sol está muito quente, não é? Não, a criança, ela não sabe fazer nada, não. Não, é criança, ela vai só atrapalhar. Dizem ou não dizem isso? Eu trabalho com criança há mais de 20 anos, que eu sou desbravadora, aventureiro, né? Agora eu estou atuando mais no desbravador, né? Lá em Ubajara eu estou como diretora, estou como secretária e conselheira do Clube de Desbravadores. O Luiz Fernando, até quando me viu de farda de aventureira, ele disse assim, você não é aventureira não, viu? Você é descravadora. Mas, assim, então, a gente ouve muito isso, a gente vê muito isso. Outra coisa que acontece, que, por favor, não façam, por favor. O menino fez alguma coisa de errado, é o castigo. Irmão, você não está castigando, não. Isso não é castigo. Castigo é mandar. Vai para o aventureiro, sim. Mesmo ele não querendo, vai. Você vai. Chegar lá, eles gostam, né? Quando começar as atividades, pronto, eles esquecem. Nunca castigue as crianças, dê o castigo às crianças para as coisas espirituais. Porque mais tarde, eles não vão querer fazer e você está lá empurrando, né, acordando, o menino lá adolescente, e você lá empurrando, acorda, menino, vamos para a igreja, acorda, menino, vamos para a igreja. E você não fez isso quando ele era criança, então ele não se acostumou, e aí é tarde demais. Muitas crianças estão morrendo sem Jesus. Mal começa a sua vida e já começam a morte pela violência, drogas, doenças e todo tipo de injustiça. Jesus está chamando as crianças para ficar perto dele. A presença de Jesus é a maior segurança que uma criança pode ter. Amém? A maior segurança que uma criança pode ter é estar perto de Jesus. E quando ele fala aqui que tem muitas crianças morrendo, pode ser a morte física também, mas também a morte espiritual. Irmãos, eu trabalho com pessoas, eu sou agente de saúde. E o que a gente vê de meninos de 12 anos, agora mesmo tem uma menina na minha área, uma menina de 12 anos, 14 para 15 anos, com depressão, menina se cortando. E essa mesma menina, ela foi no Clube de Desbravadores algumas vezes e a mãe tirou porque era de outra religião. E hoje essa menina está desse jeito. Então, essa morte não é só a morte física, é a morte espiritual também. Tantas crianças estão com depressão, tantas crianças estão engravidando,
tantas crianças estão tirando a vida delas de esses momentos que ela tem de criança, não é? Já vão logo para a fase adulta, já vão logo serem adolescentes e depois a fase adulta. Ela não passa por esse momento tão lindo que é a infância. E nós somos responsáveis por isso. Nós, como liderança da igreja, nós, como diretores desse ministério, nós somos responsáveis por essas crianças. Não somente as crianças da nossa igreja, mas as crianças da nossa comunidade. As crianças que você conhece, nós também somos responsáveis por elas, para fazer com que elas se cheguem a Jesus. E Jesus, ele está chamando as crianças para viver em sua presença, né? Jesus está chamando as crianças para viver em sua presença. Jesus, ele tratava as crianças com amor. A expressão de Jesus para que as crianças pudessem vir a ele deve ser pregada com ênfase no dever de conduzir os pequeninos até Cristo. Certamente, muitas daquelas crianças que Jesus abençoou se tornaram discípulos posteriormente, né? Muitas daquelas crianças, elas estavam discípulos. Posteriormente, eles foram discípulos. Muitas dessas crianças que hoje se investiram aqui, um dia elas vão estar aqui nessa igreja como ancião. Elas vão estar nessa igreja aqui como diretor de clube. Nós temos lá em Ubajara 2 desbravadores que hoje já estão na diretoria, são conselheiros. E é gratificante a gente ver isso. É tão maravilhoso quando você troca um lenço de desbravador, que foi desbravador, esses 2 foram desbravadores desde 10 anos de idade. E hoje os 2 estão como conselheiros. E isso é tão gratificante, em ver a caminhada dessas crianças, e hoje, né, já na direção do clube. Então, nós aprendemos que Jesus, ele trata as crianças, dando a elas a liberdade de expressar sua fé com a sua pureza e simplicidade peculiar. Então, quando nós pedimos à criança para orar, entendemos que a oração dela é diferente da nossa. Não vamos ensinar a criança a orar. A gente só pede para ela orar, deixa que ela fale com Jesus do jeitinho dela. Olhando para elas e defendendo de todo o perigo. Chamando as crianças para estar perto dele. E como discípulos de Jesus, devemos conduzir as crianças no caminho de Cristo. Amém? Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo, é o objetivo do clube de desbravadores, do clube de aventureiros. Se você não tiver com esse objetivo, se o seu clube só fizer atividades físicas, se o seu clube só tiver recreação, ele não está indo no caminho que é para ser, né? Porque o nosso intuito é levar as crianças a Cristo. Então, todo clube de aventureiros tem que ter a classe bíblica. Ah, Marinha, mas muitas dessas crianças já são batizadas. Às vezes, as crianças são batizadas porque são filhos de pessoas que já são da igreja há algum tempo, mas nunca deram estudo bíblico para elas. E, às vezes, elas nem sabem. Quando elas crescerem, elas vão dizer que nem não lembra do que foi ensinado. Então, todo clube de aventureiros tem que ter uma classe bíblica. E, irmãos, eu queria concluir a nossa mensagem citando um texto de Profetas e Reis, de Espírito de Profecia, na página 233, que diz assim: a mãe que educa seus filhos para Cristo está trabalhando para Deus. Olha que texto maravilhoso, gente. A mãe que educa seus filhos para Cristo está trabalhando para Deus. Tão verdadeiramente como o ministro no púlpito. Então, não deixe seus filhos em casa enquanto você está pregando, enquanto você vem para a igreja. Eles precisam também disso. Deus possa, na sua infinita bondade e com a sua infinita misericórdia,
fazer com que esse clube de aventureiro, Guardiões Kids, né, cresça para a honra e glória de Deus. E que um dia eu possa ter o privilégio, não sei se vai dar, né? Acho que não. Mas investir essas crianças aqui em liderança. Não vai dar porque Jesus vai voltar antes, amém? Mas eu quero também, antes de encerrar, lançar um desafio para a diretoria do clube, certo? Lançar um desafio. Fazermos o cartão de lenço de líder, a classe de líder. Aqui na região, só tem eu de líder de aventureiros, certo? Então, eu desafio vocês a começarem a fazer o cartão de líder. E eu posso ajudar no que vocês precisarem, tá bom? Estou à disposição de vocês no que precisarem para o crescimento de vocês e desse clube. Amém? Louvado seja Deus. Convido a todos, então, a ficarem em pé e vamos cantar junto o hino 551, Pequenina Luz. É do Inário Adventista, o novo Inário. Já está aí no... Já tem aqui, já no computador. Vamos cantar, crianças? Vamos cantar Minha Pequenina Luz? Venham para cá. Venham, crianças. Venham, vamos cantar. Ela é bem fácil, essa música, todo mundo conhece. Venham para cá. Quem souber, cante. Pequenina luz, vou deixar brilhar. Vamos brilhar. Pequenina luz, vou deixar brilhar. Brilhar. Vamos brilhar para Jesus. Brilhará em toda a cidade, vou deixar brilhar. Brilhará em toda a cidade, vou deixar brilhar. Brilhar. Satanás não apagará, vou deixar brilhar. Satanás não apagará, vou deixar brilhar. Amém? Que a luz de Jesus brilhe em nós. Vamos orar, tá bom? Oremos. Querido Deus e amado Pai, te louvamos e te agradecemos, meu Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia e por estar aqui conosco, Senhor, guiando essa programação. Dando que teu Santo Espírito esteja, teus anjos estejam protegendo esse clube e que ele seja uma luz, Senhor, aqui nessa cidade. Que possam muitas crianças serem salvas, Senhor, para o teu reino. Abençoa toda a direção, toda a diretoria e toda a tua igreja, Senhor, aqui em São Benedito. É o que nós pedimos, Senhor, e já te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo